Grandes parceiros da ABD, jornalistas e diretores criativos, juntos compõem uma usina de conteúdo exclusivo em design, arquitetura, decor, arte e lifestyle. Alex Colantônio e André Rodrigues, venham para cá para o painel Design com História Mais Legal. Para quem não nos conhece, nós somos os Deconautas, Alex Colantônio e André Rodrigues. Olá. Nós temos um histórico de revisteiros no mercado de design. A gente sempre trabalhou à frente de grandes publicações, eu mais especificamente nas publicações de arquitetura e o André nas publicações de moda. Eu dirigi a Casa Vogue, reposicionei a Casa com K, criei a revista Wish Casa e a revista Giz. E o André, conta um pouquinho do seu histórico. Como o Alex ia dizendo, eu vim das publicações de moda, eu trabalhei na Vogue, trabalhei na Bazar, na Elle, na L'Officiel, trabalhei com a Joyce Pascovitch, mas o melhor trabalho que eu fiz foi com o Alex. Ele é puxa-saco, além de tudo. Mas o fato é que a gente plasmou esses dois conceitos, moda e design, para fazer um trabalho um pouco mais humanizado, que tem tudo a ver com o tema dessa palestra de hoje. Eu nem gosto de dizer que é uma palestra, é mais um bate-papo entre amigos, já que a gente está conversando com insiders e pessoas que já têm um conteúdo, já têm um histórico nesse mercado. Então a gente plasmou esses dois conceitos para falar um pouquinho sobre design além da forma. Né? O que é o design? O que ele proporciona para as nossas vidas de bom? O design está em tudo que a gente vê, e muitas vezes ele é um verbete que perde espaço para conceitos um pouco mais efêmeros. Eu me refiro a cópias, eu me refiro ao roubo da autoria, eu me refiro ao desprezo que as pessoas têm por essa palavra. É uma palavra muito nova para nós brasileiros. Eu acho que é um verbete que de 15 anos para cá vem ganhando mais expressão. Quando eu comecei na Casa Vogue, pouca gente falava em design, isso há 20 anos atrás. Eu comecei com 10 anos lá. Mas, enfim, hoje a gente tem uma infinidade de cursos regulamentados dessa profissão ou relacionados a essa profissão, inclusive ao design de interiores. Então, é um mercado que cresceu muito mais. De lá para cá vieram muitas revistas, muitos cursos, muitos eventos. Esse é a prova viva disso, né? E apesar do crepúsculo editorial que a gente está vivendo, é uma época de transição de mídias. Eu, particularmente, não acredito no fim do impresso, porque, inclusive, eu publico uma revista de 400 páginas, mas a gente está vivendo uma mudança, a gente está vivendo uma transformação, uma evolução. Então, é muito legal falar do design também sobre esse aspecto, né? O design de uma peça gráfica, de um livro, de uma revista, o design do conteúdo e o conteúdo do design, né, André? Exato. Quando a gente começou a preparar esse talk, a gente conversou muito sobre a missão do design, né, Alex? E as primeiras perguntas que a gente lançou para nós mesmos e que a gente vai lançar aqui para vocês agora são essas. Se design é forma, se design é função ou se design é arte. Separamos aqui duas imagens que sintetizam bastante essas questões, né? O Philip Stark com uma bicicleta e duas rodas ultra funcionais e à direita o Marcel Duchamp que tirou a roda de uma bicicleta, tirando a sua função e transformando ela numa obra de arte que está em todos os museus. Isso aconteceu nos anos 20, né? Um pouquinho antes dos anos 20. Então, essa é a maior questão que as maiores questões que a gente se lança diariamente, né? Se o design é somente forma, somente função, ou se o design também é arte. E aí a gente explica a nossa defesa, né? Que quando Marcel Duchamp tirou o urinol do banheiro e descontextualizou a peça, ele estava dizendo que arte é tudo aquilo que não tem uma função. Então, design não pode ser somente arte, porque se o design for somente arte, ele não tem uma função na vida cotidiana, e ele precisa ter. Então, o design ele é um ofício que orbita essa região entre a forma, a função e a arte. Ele está dentro dessa triangular, né? Ele precisa ter uma forma funcional, ele precisa ter uma função muito clara e ele precisa ter pretensões artísticas, o gesto humano, né? O design é feito, a gente citou ali alguns exemplos, para sentar, para comer, para sentir. Design é para viver, a gente lida com design no nosso dia a dia. Vocês estão sentados em cadeiras, eu estou sobre um palco, com um controle na mão, um microfone, tudo isso é design, né? Não só o objeto que está na sala de casa.
E aqui tem outro exemplo, também muito próximo esteticamente, do guarda-chuva fora da sua função, transformado em obra de arte pelo Marcel Duchamp, e uma das mesas mais funcionais da história do design, que foi criada pela Eileen Gray. É uma mesa de uma das altura... mais copiadas também, né, André? Uma das mais copiadas, é. Essa mesa ela tem uma componibilidade fantástica, ela foi criada no começo dos anos 30 para a casa da Eileen, e ela tem três variações de altura, e o pé dela semicircular se encaixa um no outro. Então é uma peça ultra contemporânea. Aqui a gente tem 2 exemplos do que é o design. O design ele tem que ser a mistura entre forma, função e arte, e não somente a arte que não tem uma função cotidiana. E vamos falar um pouco sobre design nas casas, né, Alex? Pois é, o design também nada mais é do que a arquitetura na escala do móvel, né? Isso é muito importante entender. E aqui a gente separou 2 exemplos de como o design se comporta enquanto forma e enquanto função. Neste caso, esse projeto do Sou Fujimoto, que é uma casa japonesa muito premiada ao redor do mundo, ela traz a essência do minimalismo, aquele minimalismo radicalizado, muito mais radicalizado do que o Less is More da Bauhaus, do Mies van der Rohe. Então a gente tem essa estética extremamente funcional, um ambiente asséptico, quase sem móveis, embora seja um ambiente muito ergonômico, acredite, mas essa casa é, inclusive, tida como uma das mais confortáveis do mundo, né? Claro que você vai ter estofados nessa casa, mas eles estão muito escondidos, eles estão muito compartimentados, e a gente quase não percebe a presença disso enquanto design, enquanto forma. Você percebe mais a função mesmo. É um ambiente que valoriza a circulação. As casas orientais, como você sabe, principalmente em Tóquio, que é o caso dessa residência, elas são muito, muito, muito pequenas. É um dos lugares mais colapsados do mundo em termos de explosão demográfica. Então a gente tem essa condição como um grande exemplo de design relacionado à função. O exemplo seguinte é a antítese de tudo isso, né? Se alguém perdeu o celular nesse ambiente, nunca mais acha. É um ambiente proposto pelo pai do maximalismo no Brasil, que é o Sig Bergamin, que é um cara, eu não sei se vocês sabem, mas o Sig Bergamin, ele continua orbitando na lista dos 100 mais do mundo, né? Ele é o único latino-americano a constar nessa lista. Recentemente, o Guilherme Torres entrou nessa lista também, como único latino-americano, mas em outras categorias, na categoria de designer, né? Agora, como decorador, o Sig Bergamin ainda carrega esse status, e ele faz esse exercício como ninguém. Ele traz o design, não necessariamente aquele design extremamente assinado, contemporâneo, é uma das características do Sig, misturar essa estética muito avant-garde com peças de antiquário, com uma mistura de tecidos que só nas mãos dele funciona. Então esse é o exemplo de uma casa maximalista. Você quase não tem circulação. Eu, por exemplo, não passo, com a minha silhueta avantajada, eu não passo entre aquele bar e aquela cadeira. Mas é um exemplo de design extremamente bradado nesse nível de força da forma mesmo, né? A estética da mistura, a estética da função, se encontrando numa grande explosão de formas, de cores, de volumes e texturas. E é uma estética que está em voga, porque a gente está saindo um pouco daquele minimalismo que varreu tudo para debaixo do tapete nos anos 90, e a gente começa a ter casas um pouco mais humanizadas. É uma estética contemporânea. A gente não gosta muito de falar em tendências, né? Mas é uma narrativa, é um caminho contemporâneo. E já que a gente estabeleceu, né, que design é muito mais do que forma e função, design também tem que ser a arte, né, que é humana, a gente vai falar sobre os grandes ícones da mobília popular brasileira. A começar, Alex, pelo Sérgio Rodrigues, claro. O que existe por trás do design? O que existe por trás do shape? O que é o design além da forma? O design ele sempre traz uma carga muito pesada de storytelling. E esse storytelling, embora seja vulgarizado, porque muita gente acha que desenhar móveis é uma coisa muito superficial, que ninguém vai mudar o mundo desenhando móvel. Aliás, a nossa história como jornalistas também traz um pouco desse enredo, porque nem André nem eu escolhemos estudar jornalismo, que é a nossa formação, para escrever sobre design. Né? Todo jornalista é muito idealista. Sim. Né? A gente queria mudar o mundo, a gente queria escrever sobre política.
Mas ao entrar nessa profissão, na carreira mesmo, no exercício da carreira, a gente escolheu escrever sobre design, porque a gente descobriu um universo extremamente novo, né? Embora a gente não vá desarmar bombas nucleares ou depor um presidente com o nosso texto, a gente pode sim fazer a vida das pessoas muito melhores. Eu costumo dizer que o arquiteto e o designer de interiores, eles lidam com a mais humana de todas as artes, que é projetar o espaço para o outro, né? E por trás disso existe muito mais do que a escolha de um tecido, do que a escolha da forma perfeita. O design, pouca gente sabe, mas ele é um grande ícone de movimentos culturais, intelectuais, sociais e um grande reflexo da economia de um país, né? Inclusive de colapso de uma economia do país, que é o que a gente está vivendo hoje, mas nós otimistas ou kamikazes não damos muita bola para isso e estamos lançando uma revista de 400 páginas. Com certeza, porque a gente não tem mesmo. E um livro. Então, é um pouco esse exercício que vocês também fazem, né? Então, o que existe por trás de uma poltrona mole, por exemplo? Poltrona mole, como vocês sabem, é um clássico da virada da década de 50 para 60. O Sérgio Rodrigues, ele era um cara essencialmente ligado à marcenaria. Ele tinha um rigor formal com os móveis que ele construía. E ele buscava um conforto, porque ele era um cara muito moderno. Ele buscava um conforto fora da curva, que a mobília popular brasileira, naquela geração bossa nova, ainda não havia descoberto. Quando o Sérgio Rodrigues desenhou a poltrona mole, em 1958, para ser mais específico, ela foi colocada numa loja, na vitrine de uma loja, em Ipanema. E as pessoas que passavam desprezavam a poltrona mole. Elas achavam que ela se parecia com uma cama de cachorro. Então, inclusive, uma cliente que era uma mulher muito bacana da sociedade carioca daqueles anos dourados, ela comprou para esta função. Ela deixou essa poltrona na área de serviço e o puff da poltrona ela deixava na sala para o Lulu dormir em cima. Então, essa foi a primeira venda da poltrona mole da história. A poltrona mole só aconteceu 3 anos depois. Por quê? Porque tudo que acontece no Brasil, a gente tem ainda esse estigma da colonização. Tudo que acontece no Brasil precisa acontecer lá fora primeiro. Isso não é de hoje, isso é desde lá de trás. Então, Kim Novak, que é uma das maiores estrelas da história de Hollywood, na época, grande estrela do Psicose, do Alfred Hitchcock, a Kim Novak viu a poltrona e comprou e pousou para uma foto. E aí, muitos fãs da Kim Novak, ou muitas atrizes com inveja da Kim Novak, encomendaram poltrona mole. Naquele ano, o Sérgio Rodrigues ele venderia 10 exemplares da poltrona mole, que estava enroscada na vitrine, exceto para a mulher que comprou para o cachorro, durante 3 anos. Então, esse é um storytelling muito bacana de contar, do quanto esse ímpeto do design consegue performar quando tem uma boa história por trás, né? O seu Fernando, né, da Ilha do Ferro, lá nas Alagoas, também tem um trabalho bem artesanal. Isso está diretamente ligado também ao nosso artesanato. O Brasil tem um dos artesanatos mais ricos do país, quer dizer, do mundo, e mesmo assim o artesanato do país, ele é muito rechaçado pelo próprio país. As pessoas preferem colocar em suas casas, e isso vale para profissionais da área de interiores, elas preferem colocar máscaras africanas de animais que nem existem no Brasil, com aqueles chifrões horrendos que parecem despacho de macumba, preferem colocar aquelas estátuas fake de guerreiros de Xi'an, que também são horrendas, do que apostar no nosso riquíssimo artesanato. Inclusive no artesanato que brinca com essa coisa de forma e função, como é o caso do seu Fernando, da Ilha do Ferro, nas Alagoas. Infelizmente ele morreu há alguns anos, mas a família continua levando o seu legado, e também tem uma coisa muito além da forma do que a gente vê nesse design. Ele acata as formas propostas pela própria natureza e converte em mobiliário utilitário. Essas peças eram vendidas a preços super parcos. Cada banco desse até hoje pode ser encontrado por 300, 400 reais. Existem lojas na Gabriel Monteiro da Silva que compram lá e vendem por 2.000, 2.500 reais. E mesmo assim, é uma coisa que você não vê muito na casa brasileira, porque as pessoas não conseguem fazer esse exercício de high-low, que existe muito forte na moda. A moda absorveu rápido demais isso, né? Essa coisa de você
tá com um sapato Louboutin, uma calça diesel, um cinto Hermès, um casaco Vuitton, uma bolsa Celine, e debaixo disso tudo você está com uma camiseta Hering podrona de R$20. Né? A moda absorveu, a arquitetura ainda não absorveu isso. A arquitetura ainda não faz esse exercício de high-low. Né? Eles não sabem combinar ainda, aqui no Brasil, essa coisa de ter um móvel incrível, um sofá italiano incrível, com um banco de artesanato popular do lado. Né? Então, a gente fica até, muitas vezes, a gente que trabalha no afã de sempre ter uma casa espetacular para publicar, a gente sempre ouve do profissional de interiores, principalmente. Olha, eu estou com uma casa linda, mas o cliente ainda não teve dinheiro para comprar o sofá. Né? Então, a gente está acostumado também, nesse estigma de colonização, a trabalhar, a associar só o que é bom àquilo que é muito caro. E não é verdade. Né? Então, esse exemplo também do design além da forma, ele vale para esse artesanato fabuloso que só tem no Brasil. Eu me refiro ao capim dourado do Jalapão, por exemplo, que tem coisas espetaculares, é a coisa mais sofisticada que pode haver hoje. Quem passar pelo stand da Itens pode ver aquelas luminárias fantásticas, feitas a partir desse material. E é um trabalho que está diretamente associado também à sustentabilidade, não a sustentabilidade só no sentido do uso da matéria-prima, a sustentabilidade também relacionada ao ato do fazer social, né, de você ajudar uma comunidade, injetar ali o trabalho, injetar o design. Esse é o verdadeiro design além da forma, né? Sim. O Expedito Celeiro também na mesma linha, né, Alex? O Expedito Celeiro é um cara genial, ele é mais velho do que parece. O Expedito Celeiro também tem um grande storytelling por trás do trabalho dele. Esse trabalho que é quase um bordado com o couro, hoje é considerado high design. Essa poltrona dos irmãos Campana performou muito fora do Brasil, fez um grande sucesso, ganhou a mídia internacional. Por aqui não aconteceu muito, mas é um exemplo também do que existe por trás de um bom design. O Expedito Celeiro, ele começou a carreira fazendo nada menos do que as sandálias do Lampião. Lampião cangaceiro. E as pegadas, o Lampião não podia deixar pegadas, porque ele era super procurado. Então ele desenvolveu um pé quadrado, retangular, para ser mais preciso, que não deixava pegada. Você não sabia se o Lampião estava indo ou se estava vindo. Então, ele trabalhou para o cangaço durante muito tempo e, ao longo dos anos, evidente, com a quebra dessa cultura, ele começou a desenvolver peças de decoração. Então, também é um grande exemplo de storytelling por trás de um grande produto. De novo, os irmãos Campana, foram eles que pavimentaram, nos anos 90, a estrada para o neodesign no Brasil. A gente teve o apogeu da mobília brasileira nos anos 50, depois tivemos um grande ato, e não tivemos mais nada. Foram eles que pavimentaram a estrada, e é engraçado como eles pavimentaram essa estrada, pensando muito no design além da forma. Essa série deles, provocativamente, se chamava Desconfortáveis. E quem se sentou numa delas e saiu sem um corte e levou alguns pontos, sabe do que eu estou falando. Eu realmente cortei o dedo na poltrona. Então, elas eram exatamente isso, elas eram desconfortáveis. E isso, de certa forma, despertou interesse do mundo, que já gostava do mobiliário brasileiro daquela época de ouro, porque, como eu disse, ele aconteceu nos anos 50 de dentro para fora, também um pouquinho de fora para dentro, porque é engraçado dizer que por trás da mobília popular brasileira, do apogeu, só havia praticamente, exceto Sérgio Rodrigues e Zanini, só havia imigrantes refugiados da guerra, que trouxeram para cá os seus saberes em marcenaria e forjaram essa identidade brasileira. Eu me refiro a Jorge Zalzupin, eu me refiro à própria Lina Bobardi, né? Então, essa estética brasileira, ela foi inteiramente feita a partir desses saberes internacionais, que descobriram as nossas madeiras, depredaram o nosso pobrezinho do jacarandá, até a exaustão, mas que fizeram essa identidade. Então, no mundo, o mobiliário brasileiro era conhecido pela similaridade com a mobília escandinava, por causa da riqueza das madeiras e por causa do purismo das formas, né? Os Campana, eles desconstroem totalmente essa estética e levam o Brasil de um outro jeito. Esse Brasil
quase folclórico, da felicidade do morro, das favelas. É o nome dessa cama, inclusive, que ganhou vários prêmios internacionais. Com isso, eles conseguiram. É um trabalho mais recente comparado à série Desconfortáveis, que é dos anos 90. Essa mesa tem provavelmente mais de 10 anos, mas é um sintoma dessa produção recente e do quanto eles continuam defendendo um design muito além da forma. Porque é claro que aquela cama teria uma performance mais comercial se ela fosse uma outra coisa, com acabamento high luxury, não é o caso. Então a gente fala de design além da forma, com muito conceito por trás. Exato, só complementando rapidamente o Alex, eu vejo sempre que a gente mostra essa foto, um monte de gente fica dando risada, porque a cama realmente ela é um pouco engraçada, né? Uma cama que você pensa, ai, será que eu teria isso? Mas o discurso dos Campana é exatamente esse, é despertar esse raciocínio que vai além da forma, que vai além do objeto, né? E dizer para todo mundo que qualquer material acata um bom design, né? Pode ser ripa de madeira descartada ou pode ser algo super industrializado, tecnológico. Então, o grande pulo do gato dos irmãos Campana é trazer essa narrativa para o design. E o Sérgio J. Matos, que é uma espécie de herdeiro dos Campana, né, Alex? É verdade, na nossa opinião, e é apenas a nossa opinião, o que não significa que a gente é balizador daquilo que é lindo, que é out nesse mercado, mas na nossa opinião ele é o designer mais assertivo de sua geração, porque ele sabe combinar todos esses elementos do além da forma, do storytelling, do trabalho social, em peças de grande performance, tanto ergonômica quanto de efeito visual. As peças do Sérgio Matos, elas te emocionam, elas sempre trazem esse input extra, são peças com alma. E essa alma, você não precisa investigar para enxergar essa alma, mas quando você investiga, você descobre que ele trabalha com as comunidades ribeirinhas, dos rincões mais distantes do Brasil, onde a previdência social não chega, onde ninguém dá bola para aquelas pessoas, e ele, sem descaracterizar esses saberes artesanais fabulosos, que passam de vó para mãe, de mãe para filha, de filha para neta, sem, mantendo esses saberes, sem descaracterizar essas tramas, ele continua fazendo um trabalho pesado de high design, a partir de um Brasil de verdade, não a partir de um Brasil folclórico, não a partir de um Brasil ufanista, não a partir de um Brasil escorado em outros elementos que são quase alienatórios, né? Como futebol, por exemplo. Então ele consegue trazer esses saberes, essas riquezas do Brasil de um jeito muito forte, fabuloso. E se vocês tiverem a oportunidade, ele tem um stand aqui na RAI, vale a pena conhecer, e cada peça é simplesmente espetacular. Eu diria até a caixa punch, que é uma palavra que eu gosto de usar, que eu aprendi com um amigo da BD, que é o Vair. E aqui um exemplo de como inserir esse tipo de trabalho num decor muito contemporâneo que ganha grande performance no mundo inteiro. Eu, na verdade, tenho que confessar uma coisa para vocês, eu não sou gordo, eu, na verdade, estou inflado por conta de uma matéria que acabou de sair na The Espanha sobre a nossa casa. Sim. A The Espanha, na minha opinião, é a revista mais descolada do mundo, e eles dedicaram uma matéria de 10 páginas ao nosso apartamento, nessa edição de setembro, que já saiu agora no finzinho de agosto. Estou louco para ver a revista, não vi ainda. E essa é uma das fotos que eles estouraram em página inteira nessa revista, nessa reportagem. E tem essa luminária Curipaco, do Sérgio Matos, que é feita a partir dos saberes da etnia cubeu. E é uma das fotos que encantaram os gringos. Isso já tinha saído numa revista alemã, já tinha saído numa revista da Coreia e finalmente saiu na revista que a gente mais cultua no mundo. Então isso é sintoma também, e eles deram destaque por causa dessa luminária. A foto está um pouco cortada, mas ela mostra, na revista saiu a luminária inteira, que foi feita a partir de um balaio, né? Uma coisa muito barata, muito simples, feita nesse Brasil super distante, que nem o próprio Brasil enxerga, e o Sérgio Matos consegue performar. E os editores da revista ficaram impressionados, tão impressionados, que queriam, inclusive, entrevistar o Sérgio para fazer uma matéria só sobre ele. Também na mesma linha ainda de trabalhar com o artesanato regional, a Nicole Tomasi deu um pulo na trajetória dela
recentemente. Ela sempre trabalhou com materiais alternativos, mas essa coleção, a Genius Loci, ela traz o saber artesanal de uma comunidade de pescadores, onde a Nicole está morando atualmente. Ela acionou os artesãos dessa comunidade para criar essas peças feitas a partir de palha de trigo, que é um material super ordinário e que pouca gente utiliza, né? Muito na narrativa do design além da forma. O Rodrigo Almeida, que é um designer muito artístico, o único brasileiro que tem duas cadeiras no acervo permanente do Centro Georges Pompidou, em Paris, que é uma das referências de arte globais. Ele é o único brasileiro com dois objetos lá dentro, as cadeiras Rei e Kawakubo, que ele fez em homenagem aos estilistas japoneses que desfilam em Paris. O Rodrigo tem uma trajetória entrelaçada com moda também, ele faz até tênis, e o trabalho dele é muito próximo do trabalho dos irmãos Campana, no sentido de que ele utiliza qualquer matéria-prima que surge, e sempre numa construção que vai muito além da forma. E o grande amigo do Alex, Guilherme Torres. Nosso grande amigo, na verdade, a gente está acabamos de escrever os livros do Guilherme Torres. Ele está lançando 3 livros simultaneamente. Um deles fala só sobre design e forma, né? Então é impressionante saber também o storytelling da busca dos criativos, né? De onde vem a inspiração, onde ele pegou aquilo, porque a gente está vivendo um tempo também de uma prostituição. A palavra é pesada, mas é essa. Ninguém sabe hoje em dia de onde vêm as referências. As pessoas acham que tudo nasce no Instagram e no Pinterest, né? Ninguém tem a preocupação de buscar a originalidade. Então, esse Zeitgeist, que é um termo alemão, que fala sobre o espírito coletivo da criação, ele está sendo muito empregado de forma errada. Porque as pessoas veem uma foto no Pinterest, no Facebook ou no Instagram, elas esquecem que viram aquilo e acham que estão fazendo parte de um imaginário coletivo ao projetar coisas parecidas com outras que já existem. Então a gente está muito acomodado nesse termo. André e eu, inclusive, somos um pouco perseguidos por uma fatia desse mercado, porque nós somos os únicos jornalistas que se posicionam tacitamente contra a cópia, e a gente compra muita briga por conta disso. Então a gente sempre investiga a origem das coisas, né? É muito importante, embora a gente não seja, como eu já disse, balizador de coisa alguma, como jornalistas, aqueles mesmos idealistas que começaram a carreira 20 anos atrás, a gente tem essa preocupação de trazer esse valor para o design de produto. Eu nem vou falar aqui quanto a nossa indústria movimenta, quantas famílias ela alimenta. Então é importante que a gente enxergue isso com mais respeito, com mais responsabilidade na hora de prescrever. Essa mesa JET, que também ganhou alguns prêmios internacionais, ela foi inspirada numa desempenadeira. O Guilherme Torres estava numa obra, ele chutou sem querer o pedreiro, que deixou cair a desempenadeira, e ele viu numa posição que ia configurar uma mesa. Pode parecer muito simples, mas por trás desse discurso existe uma genialidade muito grande de você transformar coisas sem copiar outras que já existem, né? Então essa mesa, como eu já disse, é premiada, ela é desenvolvida em Corian, ela também ganhou um prêmio de tecnologia, porque embora pareça um elemento muito simples, ela tem esse sistema construtivo extremamente complexo, né? Que eu me refiro ao balanço da peça, eu me refiro ao equilíbrio da peça, eu me refiro às extremidades que são extremamente frágeis, e isso numa mesa de uso cotidiano, você tem que injetar ali toda uma funcionalidade, uma durabilidade. Então por trás disso a gente tem muito mais que a forma. E a gente vai falar também, obviamente, rapidamente sobre as nossas inspirações, porque quando a gente está nesses eventos, as pessoas sempre querem saber onde é que a gente bebe até engasgar. A gente separou algumas coisas, porque a gente absorve muitas referências, mas na sequência vocês vão ver algumas pessoas e algumas filosofias, alguns assuntos que são inspirações recorrentes na nossa vida. Como a Diana Vreeland, que, na nossa opinião, foi a única grande editora de moda da história das revistas de moda, muito antes da Anna Wintour surgir, muito antes do Diabo Veste Prada. Essa mulher andava com o Salvador Dalí, com o Man Ray, ela foi muito revolucionária
a sua época, e ela morava nessa casa. Isso não é um cenário. Isso era o apartamento dela em Manhattan, Nova York. Uma vez, numa entrevista, uma repórter perguntou para ela se ela não achava que o vermelho, muito excessivo, não seria artificial. E ela, sempre muito pontual e ácida, respondeu para a repórter que ela deveria se reeducar, já que ela estava vivendo numa cidade que era inteiramente artificial, que o ser humano ele constrói tudo à volta dele, não só a sala vermelha, mas o prédio, o carro, tudo é artificial. A repórter, obviamente, encerrou a entrevista. Bauhaus é uma inspiração constante pela grande revolução que eles causaram nos anos 20, né, ao estabelecer novos modelos de convivência arquitetural, né, a arquitetura além da casca, a arquitetura que levava em conta o ser humano e os valores coletivos. Bauhaus é uma inspiração derradeira para qualquer pessoa que se interessa por design ou arquitetura. Paulo Mendes da Rocha, nosso maior ícone da arquitetura ainda vivo, que é o único brasileiro que já ganhou um Pritzker e aquele outro prêmio do governo japonês que é raríssimo. E o único que está no acervo permanente do MoMA, com essa cadeira paulistano, que também tem uma história, como vocês sabem, foi criada para o clube homônimo, o clube paulistano, em meados dos anos 50, e também foi uma peça que teve grande performance no mundo. Ela foi feita a partir de uma estrutura muito elementar, do sentar indígena. Ele se inspirou numa rede para fazer essa peça, e até hoje é uma peça extremamente contemporânea, futurista, já foi até cenário de filme em Hollywood. Niemeyer, claro, esse retrofuturismo, essa vanguarda dos traços. É impossível falar de design em qualquer lugar do mundo sem falar sobre Niemeyer. Se você pensar em Zaha Hadid, que foi a grande dama da subversão das formas neste século, você faz uma conexão imediata. Ela era pupila do Niemeyer, apaixonada pelo Niemeyer. Pouca gente sabe que ela era professora acadêmica, ela trazia grupos para visitar a obra de Niemeyer no Brasil. Então isso é muito interessante, como é que existia também essa busca pela fluidez da Zaha no trabalho dela, a partir das linhas super orgânicas do Niemeyer, né? Das linhas um pouco mais sinuosas, essa sensualidade que para ele vinha do corpo da mulher, né? Então isso é muito interessante também. Fornasetti, obviamente, para quem acompanha a gente no @decornautas, é uma referência constante pelo exercício artístico, artesanal. É uma manufatura italiana que trabalha com cerâmicas especificamente e uma padronagem de arte muito interessante. Eles homenageiam sempre uma diva de ópera pela qual o Fornasetti foi apaixonado, e fala muito sobre esse movimento artesanal que a gente apoia, acredita e incentiva. Aqui mais algumas imagens da loja da Fornasetti em Milão. Werner Panton aqui com a Mariane, sua mulher, numa das cadeiras mais malucas e divertidas da história do design. Werner Panton é uma inspiração constante pelo fato dele abranger diversas áreas de conhecimento. Ele sai do design, ele vai para arquitetura, cenografia, ambientação, é uma inspiração forte. Varejão e artistas brasileiros nos inspiram muito o tempo inteiro. Artes botânicas, a natureza é uma inspiração recorrente em suas cores, formas, texturas, como o caso de Burle Marx, seja com a folha ou com a tapeçaria. A fotografia também é uma referência muito forte no nosso trabalho, Pierre Verger, Christian Cravo, Mário Cravo Neto e Sebastião Salgado. E o elemento surpresa, que é uma marca registrada do trabalho do Alex, eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso. Na verdade, a gente que acha que o design, além da forma, ele pede muito mais do que o próprio design em si. Ele pede uma interpretação pessoal e intransferível. Então, André e eu somos conhecidos no mercado pela construção de imagens, embora jornalistas na essência, nós somos diretores criativos no dia a dia. A gente responde por alguns catálogos de marca, a gente responde por algumas capas premiadas de veículos. Então a gente sempre traz esse acento, que é você interpretar sempre de um jeito mais lúdico. Aqui a gente ainda está falando de Fornasetti, esse papel de parede feito por ele. As imagens que a gente cria, elas sempre passam por cima desse conceito. Então a gente traz esse estigma muito forte no nosso trabalho. Né? Aí, por exemplo, claro que a Luciana Mello jamais iria se apresentar com tecido de decoração, mas para uma foto, para você vender a identidade do material, para você vender o quanto esse tecido pode ser humanizado e pode ser absorvido no seu dia a dia, ele pode, você
monta essas imagens muito emblemáticas. Nesse caso, a gente fez essa foto, que foi uma foto premiada, inclusive, feita pelo Salvador Cordaro, que traz essa estética de você quase mimetizar com a sua casa, né? É uma espécie de camuflagem. Aí, de novo, a gente fez o mesmo conceito, dessa vez com a arte. A gente tinha uma pintura, um grafite do Juliano Martinuso, que é um grande artista contemporâneo da nova geração, e a gente fez a tatuagem na parede e no corpo da mulher. Também foi uma foto que reverberou bastante. Nosso trabalho também sempre traz uma carga, porque eu acho que a opinião de quem faz, de quem projeta, seja uma revista, seja uma casa, tanto jornalistas, quanto arquitetos, quanto designers de interiores, são essencialmente formadores de opinião. Então, é sempre muito importante ter essa consciência ecológica, ter essa consciência social, e aí a gente fez esse trabalho em cima do discurso da cor. Foi exatamente quando o Donald Trump declarou apoio à Ku Klux Klan, né? Foi um dos absurdos mais recentes que a gente viveu na recente história do mundo. Então a gente fez esse editorial de protesto com essas irmãs que questionava a coisa da cor. São 3 irmãs, as gêmeas são albinas, e a gente fez todo esse trabalho que também rendeu uma menção honrosa num simpósio internacional, foi super bacana. Aqui a gente pegou um ícone muito popular, que é a Cláudia Leite, e a gente lançou, foi capa da revista Casa no Carnaval, e a gente queria um móvel que remetesse à coisa do samba sem folclore. Então a gente colocou nessa poltrona peacock, que é o pavão, né, em inglês, que lembrava o costeiro de uma escola de samba. Também foi uma capa das mais reverberadas da nossa história. Um ensaio sobre Vila Nova Artigas, em que a gente brincou com a coisa do equilíbrio do Vila Nova Artigas, com 2 malabaristas, né, contrapondo essa leveza do concreto muito pesado, que nessas rampas ganha um efeito de flutuação muito intenso. Então sempre tem esse discurso por trás da criação de uma imagem. Essa também foi uma capa, embora ela continue moderna, arrojada, foi uma capa feita 10 anos atrás, ou quase 10 anos atrás, com a nova geração do design brasileiro, né? Essa é uma foto histórica, foi baseada numa foto histórica do álbum que é tido como a capa mais original da indústria fonográfica do Brasil, que é a capa do disco Secos e Molhados, né, liderado na ocasião pelo Ney Matogrosso. E a gente reproduziu com as novas cabeças do design servindo de bandeja. E aqui alguns trabalhos recentes que a gente fez, né, sempre injetando essa carga humana mais séria, seja num catálogo, seja numa revista. Volta uma, por favor. Então a gente tem ali a 6F, que a gente montou, e o Memorial da América Latina, 2 estéticas totalmente diferentes, mas a gente busca extrair o além da forma para montar a forma. Então, ali na palma da mão, que é uma das obras-primas do Niemeyer, você tem a América Latina sangrando. A gente quis reproduzir o vestido como se fosse esse mapa, no mesmo movimento, transbordando sangue. Também foi uma capa premiada da nossa produção recente. Aqui, catálogos para algumas marcas que a gente faz, e também sempre trazendo essa coisa muito forte do lado humano mesmo. E, por fim, precisamos falar sobre sustentabilidade, obviamente, né? Que é um tema cada vez mais importante, que deveria ter sido, aliás, incluído nas bases inaugurais do design e da arquitetura, mas não foi, então a gente está trocando a roda com um carro em movimento. Mas o importante hoje em dia é olhar para projetos como o do Effect, que é um escritório escandinavo de arquitetura, que propõe, por exemplo, com esse vilarejo auto-regenerável, que se chama Regen Villages. Eles propõem uma comunidade em que tudo é sustentável. Todas as casas e todas as unidades de convivência são interconectadas, todo lixo é reciclado, todo material orgânico é reaproveitado. Dentro dessa comunidade se produz alimento e as pessoas também convivem e dividem todo o espaço. É um conceito que saiu já do projeto e existe. Ele não é tão amplo ainda, né, no alcance, não são centenas de milhares de pessoas, são algumas dezenas de pessoas que estão experimentando esse tipo de vida, mas o mundo tem olhado para essas questões de como o design e a arquitetura podem trazer a sustentabilidade para o nosso cotidiano, porque a gente não tem saída mais, né? O planeta
Ele tem uma dimensão fixa, tem recursos finitos que a gente tem usado muito. Então, ou a gente busca alternativa ou não vai sobrar muita coisa. Outro escritório espanhol aqui, o Intenta, que também tem trabalhado projetos muito importantes de arquitetura de interiores e design com essa pegada de sustentabilidade. Esse trailer que eles criaram é um módulo de convivência itinerante, tem banheiro, tem cozinha, tem quarto, tudo lá dentro, e isso pode ser transportado para qualquer lugar, ou seja, o terreno não importa, isso pode estar no topo da montanha, pode estar no meio da floresta, à beira de um lago, ou pode estar no quintal da sua casa. Hugo França, acho que o Alex pode falar rapidamente sobre ele, que é um designer muito importante nesse quesito sustentabilidade. Na verdade, assim como o seu Fernando da Ilha do Ferro, o Hugo França, ele também acata as formas já trazidas pela natureza, mais especificamente da madeira pequi, e ele começou trabalhando com as formas devolvidas pelo mar, né, a madeira da chamada ressaca, e ele esculpia isso já acatando meio a orientação da madeira, e se tornou um sucesso mundial. Né, o Hugo França hoje ele é vendido em leilões da Sotheby's a cifras muito aquilatadas. Então, um trabalho bem interessante também e leva esse DNA brasileiro da madeira para o mundo. Exato, ele fez uma série de bancos para o Central Park, mandou para Nova York, e aí os cidadãos de Nova York não aceitaram instalar bancos de um designer que não fosse americano, mas o prefeito gostou tanto que ele pegou os bancos para o jardim da prefeitura de Nova York. Então o jardim da prefeitura de Nova York é todo recheado de Hugo França. Obviamente o Bosco Verticale, quem conhece Milão já deve ter ficado embasbacado com esse prédio. O mundo precisa de mais projetos assim, que levem em conta a convivência com o mundo natural. Caso de Zanini Caldas, a gente encerra nosso talk falando um pouco de Zanini, que deixou uma cria muito talentosa aí no design, mas especificamente ele, essa casa que ele projetou, foi projetada para o artista Franz Krajberg, que já morreu, em Nova Viçosa. O Zanini Caldas, nos anos 70, ele criou um projeto de uma comunidade autossustentável, aos moldes do Effect que eu mostrei no começo, mas há 40 anos, 50 anos. Isso não saiu do papel, infelizmente, mas ele previu tudo isso que a gente tem batalhado hoje para conseguir. Zanini Caldas já tinha enxergado lá atrás. Então, para que o design aconteça além da forma, a gente precisa olhar muito para as histórias que estão por trás dos designers, dos arquitetos, dos projetos, certo? Eu queria terminar agradecendo a ABD e falando um pouquinho, ninguém pediu para a gente falar isso, e quem nos conhece sabe que nós somos conhecidos por falar só aquilo que a gente quer, mas nós estamos vivendo um período em que a coletividade se tornou condição sine qua non de sobrevivência. Eu não estou nem falando de prosperidade, eu estou falando de sobrevivência. Esse discursinho de que a união faz a força, que é um grande clichêzão, ele é vital para que a gente continue existindo, seja como revista, seja como designer de interiores. A associação, ela traz esse caráter de congregar, de brigar pela causa, de batalhar. Foram eles que conseguiram muitas conquistas para vocês, em vários sentidos, em várias categorias. Eu não vou me estender muito porque não é a minha ciência, mas eu aplaudo de pé a ABD e o que eles fazem pelo design no Brasil e pela profissão de vocês. Como eu já disse, eu tenho muito respeito, eu realmente considero que projetar o espaço para o outro é a mais humana e sensível de todas as artes, então é fundamental dar as mãos. Parabéns, Silvana, parabéns, Vaí. Aplausos para a ABD. Parabéns, Roberta, e parabéns a todos os Pamela e todo mundo mais faz parte dessa família. E é sempre um prazer falar com vocês, mas é sempre triste falar pouco, com um relógio na nossa cara falando, saiam daí. Tic-tac, tic-tac. Tá escrito aqui. Tô brincando, ó, a gente tá no lucro, ainda tem 45 segundos para você contar uma história. Obrigado, gente.